De onde vem o fariseísmo que assola a cristandade? Jeremias 37, comentário de Mário Persona. Tem uma expressão interessante aqui no versículo 10, que é de grande consolo para nós que cremos na palavra de Deus, quando ele fala assim: porque ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus, que peleja contra vós, e ficassem deles apenas homens traspassados. O que significa? Homens com uma espada enfiada na barriga. Cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Então é uma linguagem forte aqui para mostrar que o que Deus fala não volta atrás. O profeta, Deus através de Jeremias, havia avisado o que ia acontecer a essa cidade. E ainda que essa vinda dos egípcios, por um momento, podiam parecer até que estava sendo uma mudança aí que ia acontecer, mostrou que não ia resolver o problema deles. Eles até acham que ficou tudo bem. Os egípcios vieram, cercaram a cidade e voltaram lá para o Egito, e ainda assim aquilo que Deus tinha avisado que ia acontecer se cumpre. Jeremias é para nós um exemplo também daqueles que são fiéis à palavra de Deus e sofrem por isso. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. A história dos profetas de Israel, ela é semelhante à história dos próprios apóstolos e de muitos cristãos, porque os judeus mataram os profetas. Eu não sei se teve algum profeta que morreu de velho, mas o testemunho que Paulo dá aqui é que os judeus mataram os profetas. O testemunho que o Senhor Jesus dá, aliás, Pedro, lá em em Atos 7, é Pedro, né? Atos 7, é Estevão, né? Em Atos 7 é Estevão. Em Atos 7:51, Estevão fala: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ou seja, essa é uma pergunta retórica, porque não tem uma resposta. Nenhum judeu ali poderia falar assim: não, o profeta tal, nossos pais não perseguiram. Porque na realidade todos tinham sido perseguidos. E ele continua: até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E é claro, aqui eles se iram contra eles, né? Mas era o que tinha acontecido realmente. Todos os profetas tinham sido mortos, os profetas do Antigo Testamento. Lá em Mateus 23, versículo 29, o Senhor fala dos fariseus, hipócritas, ele chama, sepulcros caiados, no versículo 27, Mateus 23, 27.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Esse era o povo judeu. Esse era o povo judeu, que exterminava aqueles que traziam a eles a palavra de Deus. E a história se repete agora na cristandade, quando a palavra de Deus não é mais aceita. Porém, e quando eu falo palavra de Deus, obviamente não é alguém trazendo alguma revelação, dizendo que é de Deus. A palavra escrita de Deus, que Deus deixou escrita, não é mais aceita. Então tenta-se de algumas maneiras abafar essa palavra, para que Deus não tenha preeminência entre os seus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.